Hoje, vamos explorar a semelhança entre dois grandes personagens bíblicos que marcaram épocas: Moisés e Jesus. Um foi o legislador da lei e o outro o cumpridor e autor da lei. Ambos foram chamados e escolhidos para um propósito maior. Moisés abriu o mar, enquanto Jesus abriu corações. Vamos explanar essa história e ver como suas vidas se entrelaçam e refletem o plano de Deus para a humanidade. Você sabia que o nome Moisés aparece em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 849 vezes? No Velho Testamento, ele é mencionado 769 vezes, e no Novo Testamento, 80 vezes. Já o nome Jesus aparece 990 vezes no Novo Testamento. Isso nos mostra a importância desses dois personagens na narrativa bíblica. Vamos esboçar suas semelhanças e entender como Moisés e Jesus, embora separados por séculos, têm tanto em comum. Os dois foram guardados quando crianças. Moisés. O Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Moisés, como sabemos, foi escondido em uma arca de juncos para escapar do decreto de Faraó, que ordenava a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Sua mãe o colocou no rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. Jesus. O Mateus, capítulo 2, versículo 8. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Jesus, por outro lado, foi protegido por seus pais, José e Maria, que fugiram para o Egito para escapar do decreto de Herodes, que ordenava a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores. Essa proteção divina desde a infância nos mostra que ambos tinham um propósito especial a cumprir, e que Deus estava cuidando deles desde o início. Receberam uma incumbência especial. Moisés. O Êxodo capítulo 4, versículos 12 ao 17. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Apesar das hesitações de Moisés, Deus garantiu que estaria com ele, dando-lhe poder e autoridade para realizar sinais e maravilhas. Jesus. O Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Jesus foi confirmado como o Filho de Deus em seu batismo. O Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz do céu declarou o prazer de Deus no seu Filho. Este evento marcou o início do ministério de Jesus, onde ele cumpriria a vontade de Deus na terra. Se fizeram pobres. Moisés. O Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés renunciou às riquezas e privilégios da casa de Faraó para se identificar com o povo hebreu e cumprir o chamado de Deus. Ele escolheu o sofrimento com o povo de Deus em vez das riquezas temporais do Egito. Jesus. O Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e tomou a forma de servo, vivendo como um homem comum. Ele escolheu a humildade e a obediência até a morte na cruz para salvar a humanidade. Jejuaram 40 dias. Moisés. O Êxodo, capítulo 34, versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, enquanto recebia os 10 mandamentos de Deus. Esse tempo de jejum foi um período de intensa comunhão com Deus e preparação espiritual. Jesus. O Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus também jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar seu ministério público. Esse jejum foi um tempo de preparação e fortalecimento espiritual para enfrentar as tentações de Satanás. Fizeram sinais e milagres. Moisés. O Êxodo capítulo 4, versículos 2 ao 4. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Moisés realizou muitos sinais e milagres no Egito, como transformar uma vara em cobra e dividir o Mar Vermelho. Esses milagres demonstraram o poder de Deus e convenceram Faraó a libertar os israelitas. Jesus. O Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus realizou inúmeros milagres durante seu ministério, curando enfermos, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. Seus milagres confirmaram sua identidade como Filho de Deus e demonstraram o reino de Deus em ação. Escolheram 70 para auxiliar. Moisés. O Números, capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Moisés escolheu 70 anciãos para ajudá-lo a governar o povo de Israel. Esses anciãos receberam parte do Espírito que estava sobre Moisés, capacitando-os a liderar e julgar o povo. Jesus. O Lucas capítulo 10, versículo 1. E, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus também escolheu 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para preparar as cidades para sua chegada. Eles foram enviados com autoridade para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Cuidaram de seus seguidores. Moisés. O Moisés liderou o povo de Israel através do deserto, providenciando para suas necessidades físicas e espirituais. Ele intercedeu por eles e ensinou-lhes a lei de Deus. Jesus. O João, capítulo 6, versículos 32 ao 35. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus cuidou de seus discípulos e seguidores, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e providenciando para suas necessidades espirituais e físicas. Ele se apresentou como o verdadeiro pão da vida. Padeceram muito. Moisés. O Números, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara,
porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Moisés enfrentou muitas dificuldades e oposição, até mesmo de seus próprios irmãos. Ele suportou críticas e rebeliões, mas permaneceu fiel ao chamado de Deus. Jesus, o Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu muito mais, carregando as enfermidades e pecados da humanidade. Ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, trazendo-nos paz e cura através de seu sacrifício na cruz. Eram mansos e humildes. Moisés. O Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era conhecido por sua mansidão, sendo mais manso do que todos os homens de sua época. Essa qualidade o tornou um líder eficaz e um intercessor compassivo. Jesus. O Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, além de ser manso, tinha um coração humilde. Ele convidou todos os cansados e oprimidos a virem a ele para encontrar descanso e alívio. Instituíram a Páscoa. Moisés. O Êxodo, capítulo 12, versículos 3 ao 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Moisés instituiu a Páscoa, um evento crucial que lembrava a libertação dos israelitas do Egito. Cada família tomava um cordeiro sem defeito, o sacrificava e marcava as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Jesus. O João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito que tira os pecados do mundo. Sua morte na cruz cumpriu o significado da Páscoa, trazendo redenção a todos que creem nele. Morreram em uma montanha. Moisés. O Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 ao 5. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Moisés morreu no Monte Nebo, depois de ver a terra prometida, mas sem poder entrar nela. Sua morte marcou o fim de sua liderança e a transição para a liderança de Josué. Jesus. O Mateus, capítulo 27, versículos 33 ao 35. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Jesus morreu no Monte Gólgota, sendo crucificado para salvar a humanidade. Sua morte e ressurreição marcaram o cumprimento do plano de salvação de Deus e a abertura do caminho para a vida eterna. E assim, vimos como Moisés e Jesus, apesar de viverem em épocas diferentes, compartilham muitas semelhanças em suas vidas e missões. Ambos foram chamados e escolhidos para cumprir propósitos divinos, realizaram milagres, ensinaram e cuidaram de seus seguidores e enfrentaram grandes desafios. Moisés fez grandes coisas e Jesus fez ainda maiores. Eles nos mostram o amor e o plano redentor de Deus para a humanidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo sobre qual dessas semelhanças mais te impactou. Até a próxima!